Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a este momento de oração, no dia em que a Ação Católica, em Portugal, celebra 87 anos. Começamos este pequeno encontro com o nosso querido Padre Querubim, que foi assistente nacional durante muitos anos e é um contador de histórias nato. Obrigada por estar connosco. Boa noite a todos. Não vou contar histórias. 24 anos, ou próximo disso, de caminhada com a ACR, daria uma fiada interminável de histórias. Vou sublinhar um ou dois aspectos que ao longo destes anos me impressionaram no movimento, me ajudaram a construir-me como assistente, como padre, naturalmente para os quais dei também o meu contributo. E fixo-me sobretudo nas jornadas em Braga, para sublinhar aquilo que foi uma expressão construída por nós e adotada até hoje, que é esta: resistir, 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 nunca desistir. Naturalmente, pensando na palavra do Evangelho, quem deita a mão ao arado e olha para trás não serve para o reino. Em determinada altura adotámos este estribilho como uma orientação para a nossa vida. E falo das jornadas de Braga, porquê? Porque, como vos lembrareis, aqueles que estivestes envolvidos mais diretamente na sua realização, tudo preparado com tempo e, diria ao milímetro, a uns dias da realização, tiraram-nos os tapetes todos debaixo dos pés e tudo se teve de modificar em tempo recorde. Acabámos por ir fazer as jornadas a Vila Verde, se me não engano, acho que são esses os termos da toponímia, virmos dormir a Caldelas e fazermos a nossa celebração final na cúpula, como é que se diz? Por baixo da igreja principal, da igreja de Soameiro. E a festa memorável no parque. Cripta. Da cripta, exatamente, obrigado. Fiquei impressionado, sobretudo, por esta capacidade de criatividade, pela versatilidade, não só da equipa de Braga, que tinha em mãos, digamos, gerir todo este problema, mas a adesão, o assentimento e depois a boa disposição com que acabou por decorrer todo o trabalho. Foi para mim um dos momentos em que senti que não estávamos sozinhos, como não estamos nunca, mas às vezes parece que estamos, às vezes parece que estamos no vazio, mas foi uma das vezes em que senti que realmente, por mãos mais frágeis e por mãos mais robustas, quando se quer, contando com a ajuda, com a presença do Espírito, deixando-o atuar em nós, as coisas vão bem longe. Foi essencialmente este o encontro que me marcou. Muitos outros, a ousadia de ir fazer o que fomos fazer à Madeira, enfim, só na cabeça dos loucos do Evangelho é que cabem coisas deste teor, com as histórias e as peripécias que alguns ainda se recordam. Passámos por lá, desde a minha barriga, que não cabia bem na entrada para o Polivan do banho, no convento daquelas santas freirinhas que depois nos cortaram a divisão entre homens e mulheres e tivemos de andar a fazer
diatribes, porque 2 moças ou 3 de Aveiro tiveram de ir ensaiar ainda nessa noite, se recordam, eram os Passos de São Paulo, que nós íamos representar na parte cultural, e depois, quando elas quiseram voltar à área feminina do convento ou do colégio, estavam trancadas, foi uma peripécia do Arco da Velha. Mas todas estas coisas mostraram que, de facto, quando se tem amor a uma causa, não se desiste, nunca se desiste, resiste-se, resiste-se, resiste-se e nunca se desiste. E, de novo, e para terminar, volto a esta ideia: quando se deita a mão ao arado e se olha para trás, não se é digno do reino. Mas quando se deita a mão ao arado e se pega a sério, a terra rasga mesmo, e os caminhos novos, os mundos novos, as sementeiras novas nascem. Este tempo que estamos a viver é um tempo em que exige que nós, de novo, deitemos a mão ao arado para vasculharmos, porventura, entre pedregulhos, raízes soltas, com a ibeca do arado bem ferrada no chão, para procurarmos caminhos novos. E com certeza o Senhor não nos faltará. E um aspecto que eu queria sublinhar, encontrei da parte de uma numerosa quantidade de gente, sobretudo de responsáveis da ACR, que este espírito de resistir, 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 nunca desistir, radica essencialmente numa oração que não é dizer de palavras, mas é dizer-se diante de Jesus Cristo, sobretudo diante de Jesus Cristo na Eucaristia. E confio que a ACR poderá continuar a dar a muita gente um contributo importantíssimo, sobretudo com a capacidade de criar novos mundos. Termino por aqui. Ao passar a vida eu sei que nem tudo vai ser como sonhei. Ter caminho para fazer e um plano sem saber ser mais alguém. E vais ver, vais sentir, não precisas desistir. Quando a vida te para e diz não, pois eu estou junto a ti, dou-te a força que há em mim. Tu és mais do que um só, somos um. Somos um, somos um, somos um, somos um, somos um, somos um. Posso ser igual a mim, ou terei de desistir de ser assim. Confiar no coração ou no plano que Deus tem para mim. Mesmo os que aqui não estão, de ti esperam com razão. Teu rumo tu estás a traçar. Seres alguém, seres feliz, porque alguém assim o quis. Seres um mais para ti, somos um. Somos um, somos um, somos um, somos um, somos um, somos um, somos um.
Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando a vossa bênção para que possamos fortalecer-nos, aprender, vivenciar os vossos ensinamentos, tornando-nos melhores cada dia. Pedimos-te, Mestre, a vossa permissão para iniciarmos esta oração, nos deixarmos renovar, transformar no Teu Espírito. Que assim seja. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der mais fruto, vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e onde ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Na passagem do Evangelho em que Nosso Senhor diz que é a videira e os seus discípulos os ramos, ele fala enquanto a cabeça da Igreja e nós os seus membros, enquanto mediador entre Deus e os homens. Com efeito, a videira e os ramos têm a mesma natureza. Eis a razão porque aquele que era Deus, de uma natureza diferente da nossa, se fez homem, a fim de que nele a natureza humana fosse como a videira da qual nós pudéssemos ser ramos. Ele dizia aos discípulos: permanecei em mim, que eu permaneça em vós. Eles não permaneciam nele da mesma maneira que ele permanecia neles. Esta união recíproca não lhe traz qualquer lucro. Para eles é que constitui uma vantagem. Os ramos estão estreitamente unidos à videira, mas não lhe comunicam nada. É dela que recebem o princípio da vida. A videira, pelo contrário, está unida aos ramos para lhes comunicar a sua seiva vivificante, sem receber nada deles. É assim que Cristo permanece nos seus discípulos. Se Cristo não tivesse sido homem, não podia ter sido a videira. No entanto, se não fosse igualmente Deus, não concederia esta graça aos ramos. Porque não podemos viver sem esta graça e porque a morte está ao alcance do nosso livre-arbítrio, Nosso Senhor acrescenta: se alguém não permanece em mim, é lançado fora como um ramo e seca. Esses são apanhados e lançados ao fogo e ardem. É por isso que, se a madeira da videira deixa de ter valor quando permanece unida à videira, é tanto mais gloriosa quando permanece. Unidos a Cristo, rezemos. Neste momento, onde a oração se torna ainda mais necessária, pedimos que a fé permaneça forte, continue a crescer e se torne na ferramenta capaz de nos fazer manter firmes ao avançar sobre os desafios que atrapalham o nosso movimento, dando o equilíbrio necessário para emergirmos da turbulência mais esclarecidos, mais confiantes e com mais ação. Muito boa noite. Eu, nesta oração de aniversário da Ação Católica, resolvi trazer aqui uma pequena oração-poema do Padre Abel Varzim, que foi um homem fundamental nesta Igreja por maior atenção ao pobre e aos trabalhadores. Agradecer
o vosso convite para estar aqui convosco a rezar a vida, e então com palavras do Padre Abel Varzim, que nos dizia assim: que fazes tu aí, ó Cristo antigo, pregado nesta cruz eternamente? Liberta a tua mão omnipotente, desprega esses teus pés e vem comigo. Não sabes que sem ti nada consigo? Não vês que fazes falta a tanta gente? Oh, vem de novo como antigamente, viver conosco e nós contigo. Não vens? Não queres ouvir a humilde prece num mundo que sem ti desaparece, vencido pela morte e pela dor? Não vens? Não pode a cruz ficar sozinha? Pois bem, permite então que seja minha, eu fico nela e desces tu, Senhor. Senhor, pela ação católica que nos dá outra forma de ver o mundo e o meio que nos rodeia, dá-nos forças para continuarmos este caminho junto a ti. Senhor, os professores e educadores católicos anseiam ser, como nos pediste, sal da terra e luz do mundo, para os destinatários do seu labor. Inflama, Senhor, a alma dos que querem servir na missão educativa, para que o seu testemunho seja um estímulo para os que anseiam que a vida seja mais plena e aberta ao divino, cultivando mais profundamente a espiritualidade pessoal em família e em pequenos grupos, na linha da tua promessa. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E que Maria seja também aqui uma boa intercessora. Amém. Senhor bom Jesus, Salvador do mundo, esperança que não conhece a desilusão, tem piedade de nós e livrai-nos do mal. A ti imploramos a vitória sobre o flagelo deste vírus que está a lastrar, a cura dos doentes, a proteção dos que estão sãos, o auxílio para quem presta cuidados de saúde. Mostra-nos o teu rosto de misericórdia e salva-nos com o teu grande amor. Tudo isto te pedimos por intercessão de Maria, tua e nossa Mãe, que fielmente nos acompanha. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, sabemos que somos teus instrumentos. Nestes tempos conturbados em que vivemos, dá-nos clarividência, entusiasmo e alegria para sermos os samaritanos de todos os sofridos que conosco partilham a vida. Querido e amado Jesus, tu segreda-nos em cada instante que só poderemos frutificar e fazer algo de belo se fizermos da nossa vida um hino de amor feito oração. A Diocese de Braga coloca-se a teus pés amorosíssimos, entrega todos os projetos que está envolvida, em especial este caminho sempre tão necessário e único, que é o encontro com o irmão, sobretudo o mais necessitado e que se cruza nas nossas realidades concretas do nosso dia-a-dia. Anima-nos e renova o nosso ardor por ti, nosso amigo íntimo, que trilhas tão docemente o nosso cotidiano. Jesus, Mestre e Senhor, tu que acalmaste o mar e o medo dos discípulos que estavam contigo no barco, ajuda-nos a permanecer unidos nesta altura
e a estarmos disponíveis para construir o teu reino. Obrigado, Jesus. Trindade Santíssima, que inspiraste o Papa Pio XI a fundar a Ação Católica com o objetivo de incentivar os leigos a levarem o Evangelho ao mundo, de modo a tornar a Igreja presente em cada meio onde se joga a vida das pessoas, de um modo especial as mais pobres de pão e de cultura. Hoje, Senhor Jesus, Rei do Universo, damos-te graças, porque ao longo dos 87 anos da Ação Católica Portuguesa tens sido o mestre e guia do movimento, chamando militantes generosos e dedicados a continuarem esta missão evangelizadora. Nestes tempos atribulados, em que a pandemia Covid-19 se instalou na humanidade, devorando as vidas e causando medo, angústia, falta de pão e dos bens essenciais à vida humana, te rogamos, Senhor, a uma só voz. Senhor, salva-nos. Vamos todos perecer, ó Virgem Santíssima, refúgio dos pecadores, auxílio dos cristãos, consoladora dos aflitos, roga ao teu Filho Jesus por nós. Amém. Para que todos nós, desde os mais pequenos aos maiores, nos deixemos podar pelo agricultor, para continuarmos unidos a ele e a produzir bons e saborosos frutos. Oremos. Ó Deus, Criador deste mundo, tendo-o na palma das mãos, faz com que esta pandemia sirva para que todos reflitam sobre o verdadeiro sentido da vida e do amor ao próximo. Tempos difíceis se avizinham, mas com os olhos e o coração posto em Ti, Senhor, iremos conseguir ultrapassar. Iluminai os profissionais de saúde para que consigam ajudar todos os que deles necessitam, dai-lhes forças para ultrapassar todas as dificuldades. Ajudai as famílias desses profissionais e as famílias em geral a terem fé para ser mais fácil todos vencermos este desafio. Amém. Senhor, neste dia tão especial para a ACR, queremos te pedir muito particularmente pelo nosso cardeal António Marto, que se encontra internado no hospital em Leiria. Pedimos-te, Senhor, que o elimines com a força do teu Espírito Santo. Queremos te pedir também por todas as famílias caídas no caminho, que neste momento sofrem e que passam por muitas dificuldades. Acolhe-as nos teus braços e mostra-lhes o teu amor misericordioso de Pai. Por fim, Senhor, queremos-te agradecer neste dia pela tua Igreja, que somos todos nós, pedras vivas do teu reino, Senhor. Neste momento de pandemia, pedimos a Deus que interceda pelos poderes mundiais, para que sejam mais justos e equilibrados para com a natureza, o clima, o planeta e as pessoas. Vamos obedecer aos médicos e aos cientistas, às autoridades, como se obedecêssemos ao próprio Deus. Vamos ter a humildade de aceitar que vale a pena confiar no conhecimento e nas experiências deles, como nós entregamos a Deus esta prece. Esta prece, movida por este movimento que nos faz crescer e viver, neste momento em que somos obrigados a refletir. Precisamos da Ação Católica Rural para nos ajudar a acordar de todos os dias. Senhor, dá-nos a graça e a sensibilidade. Onde houver desespero, que chegue a esperança. Onde houver tristeza, que chegue a alegria. Onde houver trevas, que chegue a luz.
Onde houver doença, haja cura. Dá-nos coragem para servir e amar por Cristo Senhor nosso. Amém. Para que neste momento de silêncio, de afastamento e de desafio constante, cada um de nós possa ser testemunha com sabor a Evangelho e com a graça de Deus, alegremos os nossos irmãos mais frágeis. Oremos. Celebramos hoje 87 anos da Ação Católica em Portugal. Sonho do Papa Pio XI, depressa se transformou na Igreja Universal em dinâmicos movimentos ligados aos meios sociais para uma melhor evangelização da sociedade através de um método inovador de ver, julgar e agir. Senhor, queremos neste dia dar graças pela história da Ação Católica Portuguesa e por tudo o que ela tem representado na vida da Igreja. Rezar por todos os que nela se empenharam ao longo dos tempos, na edificação de um mundo mais justo, segundo os valores do teu reino. E pedir-te a força e o discernimento necessários para encontrarmos hoje, no meio de uma pandemia, caminhos para a nossa ação evangelizadora, como militantes empenhados na construção de um mundo mais fraterno e solidário. Amém. Neste dia de aniversário da Ação Católica, Deus nos faça lembrar que somos ramos de oliveira, verdes, vivos, e nos guie para dar os seus frutos. Oremos. Que o Senhor não deixe esmorecer em nós o espírito da ACR, atentos ao que nos rodeia e prontos a acolher o próximo, não como um vizinho, mas como um irmão. Não podemos enfrentar a vida isoladamente. Podemos e devemos ser protagonistas no sonho que o Papa Francisco nos propõe. Oremos. Senhor, nesta noite queremos pedir que aumentes em nós a esperança para transformar este mundo tão desconcertante e perturbado e para que sejamos a tua luz no meio dos mais frágeis, abandonados e sós. Pedimos também o dom do discernimento para redescobrirmos o caminho a seguir e desinstalar-nos a ser agentes de saída às periferias, onde ninguém quer ir. Ajuda, Senhor, as nossas equipas a serem fermento e sal. Pelos órgãos de comunicação social, para que continuem a informar com verdade, oremos. Senhor Jesus, agradecemos este momento passado na tua presença. Passamos a nossa vida, os nossos dias a correr, sem muitas vezes percebermos que é preciso parar. É preciso refletir e mudar, melhorar e crescer contigo. Fazei de nós ramos de muito e bom fruto. Amém. Georges Fernandez, je suis le secrétaire général de FIMARC. Je suis originaire de l'Inde. La FIMARC souhaitait passer les meilleurs vœux pour le 84 anniversaire de notre mouvement portugais, l'ACR. Je tiens à souligner le fait que notre mouvement FIMARC a été fondé à Fatima, Portugal, en 1964, avec le soutien de l'ACR. J'exprimais la sincère gratitude de toutes les organisations membres de la FIMARC, à tous les dirigeants et membres de l'ACR pour avoir organisé une telle initiative chaque mois, avec le soutien de différents diocèses de votre pays, pour réfléchir et prier sur la situation actuelle du monde
dans le contexte de la pandémie Covid-19. Et plus, encore pour faire organiser cette conférence particulière en relation avec le 84e anniversaire de la CIAR. La FIMARC exprime notre profonde inquiétude concernant l'impact de la pandémie Covid-19 sur les personnes les plus marginalisées. Les agriculteurs, les travailleurs et les citoyens ordinaires devront relever d'énormes défis pour reconstruire leur vie et leurs moyens de subsistance. Il est nécessaire de mettre en place des mesures d'aide et de réhabilitation pour aider les personnes touchées. Ne pas agir maintenant aura des conséquences catastrophiques et la FIMARC appelle donc tous les gouvernements, nos mouvements membres et les autres parties prenantes à agir en conscience pour faire le meilleur de l'histoire de l'humanité. C'est le moment de réfléchir à notre mode de vie, au mode de développement que nous avons promu et d'approfondir nos relations avec la nature et les autres êtres humains. Il est temps de prendre une nouvelle route. Nous devons vraiment construire une nouvelle histoire à partir des leçons que nous avons apprises. Allons de l'avant ensemble. Merci. Eu vou tentar fazer a tradução daquilo que ele estava a dizer, embora também não me tenha sido muito fácil de perceber, mas vou tentar fazer a tradução da mensagem que ele nos está a transmitir. Portanto, o Jorge apresenta-se dizendo que é o secretário-geral da FIMARC e que é natural dos Andes. Lembra que a FIMARC foi fundada em Fátima em 1964, sob o patrocínio da ACR, e em nome da FIMARC e de todos os movimentos seus associados, manifesta a sua sincera gratidão pela organização mensal desta nossa iniciativa, particularmente para refletirmos sobre a situação atual decorrente da pandemia e do impacto que esta está a ter nos mais desprotegidos e marginalizados. Felicita também a Ação Católica Portuguesa pelos seus 87 anos de existência. Jorge fez também um apelo, dizendo que é tempo dos movimentos e governos tomarem consciência da necessidade de se construir uma nova história a partir de um novo modo de vida aprofundada na relação com a natureza e todos os seres humanos. Diz que o não agir trará consequências catastróficas para toda a humanidade. E acaba saudando-nos a todos. Tentei ser o mais fiel possível daquilo que percebi do que ele tinha dito. Almas
Vamos terminar a nossa oração com a bênção do Sr. Padre Xavier, o assistente nacional da ACR. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Protegei a Ação Católica.